Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Benedicto e essa é a segunda parte do módulo 6 do nosso curso de microgeração solar fotovoltaica. Nessa parte 2, falaremos sobre o comissionamento, que é a parte importantíssima do projeto, já que é o momento em que, se tudo estiver certo, o projetista passa a responsabilidade do sistema para o cliente ou operador da instalação. E como forma de complementar o estudo de vocês, traremos também sobre a manutenção do sistema quando ele já estiver em pleno funcionamento e algumas questões de segurança. Começarei falando sobre o comissionamento, mas alguns de vocês devem estar se perguntando o que é o comissionamento do sistema? Bem, comissionamento é basicamente verificar se o sistema foi corretamente instalado, ou seja, verificar se o sistema foi instalado seguindo o projeto. A maior parte dos problemas que ocorrem em sistemas fotovoltaicos é principalmente devido à instalação incorreta do sistema. Portanto, a verificação se o sistema foi realmente instalado seguindo o projeto é muito importante. Outra etapa do comissionamento é a verificação se o sistema está apto para funcionar com segurança. Isso pode ser feito principalmente por inspeção visual do sistema e checagem das conexões, certificando-se de que não haja nenhuma falha na instalação que possa gerar algum incidente. O projetista também deve certificar que os equipamentos possuem o selo de aprovação do Inmetro. Assim, garante que os equipamentos eles são seguros, originais e que foram devidamente testados antes de serem comercializados, e garante ao cliente que não haverá incidentes se eles forem corretamente instalados e dimensionados. Por último, o comissionamento também abrange garantir que o sistema possua um desempenho satisfatório em termos de produção de energia, ou seja, os equipamentos eles devem ser instalados e o projeto deve ser feito visando suprir todo o consumo de energia da instalação durante o ano inteiro. Essa garantia de desempenho satisfatório já deve começar no início do projeto, por exemplo, ao escolher o local de instalação, a inclinação do painel e sua orientação. São fatores que podem tanto potencializar como reduzir a produção de energia. Mas, pessoal, é importante salientar que se o projeto e a instalação foram realizados com os cuidados e seguindo as sugestões da parte 1 desse módulo, é provável que o comissionamento, ou seja, a inspeção final do projeto ser instalado, seja um sucesso e não apresente problemas. Começaremos pela inspeção visual. Essa parte é tida como uma parte muito importante do comissionamento, já que o projetista irá aferir visualmente as condições da instalação. Primeiramente, deve-se verificar se os painéis estão corretamente instalados, se alguns deles sofreu algum tipo de avaria, além de inspecionar o sombreamento. Lembrando que, se os cálculos da distância entre o sistema e algum obstáculo presente perto do sistema foram corretamente feitos e respeitados durante a instalação, o problema do sombreamento não deverá existir. Porém, é necessária a inspeção. Além disso, temos que comprovar que os módulos estão corretamente fixados, analisar as conexões para avaliar se há oxidação ou umidade e também checar a inclinação dos painéis. Ou seja, como pode-se ver, o projetista não pode apenas realizar o projeto. Ele deve avaliar se o projeto foi realmente desempenhado como foi planejado e conferir constantemente se o sistema está em boas condições. Assim, o projetista tem o compromisso de acompanhar o projeto mesmo depois de ser instalado e entregue ao cliente. Ainda na inspeção visual, deve-se checar todas as conexões, inspecionar cabos, a fim de evitar problemas de mau contato e conferir apertos de parafusos e integridade das estruturas. Deve-se verificar também, com a ajuda de uma câmera térmica, se for possível, é claro, a existência de pontos quentes em conexões ou até nos próprios módulos, o que pode indicar algum mau funcionamento ou um subdimensionamento do equipamento. Durante o comissionamento de sistemas fotovoltaicos isolados também é necessário que se verifique as baterias. Elas são potencialmente perigosas quando inadequadamente manuseadas e instaladas. Assim, deve-se verificar se o local de armazenamento tem ventilação natural adequada e se não há nenhuma chance de aquecimento das baterias pelo sol, por exemplo, o que diminui a vida útil desse tipo de equipamento consideravelmente. Além disso, as baterias elas devem evitar locais úmidos e devem estar protegidas, com seu compartimento lacrado, com acesso apenas de pessoas autorizadas e placas de identificação e aviso de riscos de choque elétrico. Além dos procedimentos explicitados anteriormente, temos alguns testes operacionais que devem ser realizados pelo profissional responsável pelo comissionamento. Teste mecânico das conexões elétricas, para ver se elas estão realmente fixas e bem apertadas. Teste de continuidade do circuito de aterramento, para certificar que o aterramento foi corretamente realizado em todas as estruturas metálicas da instalação. Confirmação de polaridade,
confirmação de parâmetros elétricos dos condicionadores de potência para ver se realmente o inversor ou o controlador de carga eles estão funcionando corretamente dentro das suas características apresentadas na folha de dados, e confirmação das temperaturas de operação, dos condicionadores de potência e das baterias. Ou seja, certificar que os inversores e baterias e os controladores de carga estão funcionando dentro da faixa de temperatura aceitável. Falaremos agora sobre manutenção do sistema. A manutenção ela poderá ser feita pelo próprio cliente ou proprietário, ou também pelo projetista ou por alguma empresa contratada, desde que seguidas todas as normas de segurança. A manutenção ela ajuda na longevidade do sistema, o que resulta numa maior atratividade econômica na instalação do mesmo. Em relação à manutenção dos painéis, é indicado que eles sejam limpos regularmente. Isso porque o acúmulo de sujeira sobre eles faz com que produzam menos energia do que eles conseguiriam, caso estivessem totalmente limpos, o que claramente diminui a atratividade do sistema e aumenta o seu payback. A limpeza pode ser feita pelo próprio cliente ou proprietário, ou pelo projetista, ou por alguma empresa contratada, desde que seguidas todas as normas de segurança. Qualquer uma dessas pessoas consegue realizar a limpeza dos módulos. A norma regulamentadora que versa sobre trabalho em altura será mostrada no decorrer da aula, porque geralmente a limpeza dos painéis ela é feita em cima de telhados, portanto deve-se seguir todas as normas de segurança que estão inclusas na norma regulamentadora que versa sobre o trabalho em altura. Para a limpeza dos módulos, é indicado que se utilize uma vassoura macia que não tenha risco de arranhar o painel, ou até um pano macio, além de detergente neutro. Então basta-se esfregar os painéis com a vassoura ou o pano utilizando detergente neutro, que mostra que a limpeza dos painéis pode ser feita de forma bastante simples. A limpeza ela deve impedir o acúmulo de vegetação e excremento sobre o painel, que evita pontos quentes, causa principal de perda de painéis. Verificar a origem da sujeira e eliminá-la é um bom passo de prevenção, além de diminuir a necessidade de realizar a limpeza com muita frequência. Por fim, realizar a limpeza de forma cuidadosa. Se for necessário pisar sobre os painéis, o que é altamente não indicado, que seja feita, por exemplo, sobre um pano, como o profissional está fazendo nessa figura. Ele colocou um pano por baixo dos seus pés para que ele conseguisse limpar os painéis e não danificar os painéis. Na descrição da aula eu deixarei para vocês um vídeo mostrando o dano causado aos módulos quando uma pessoa pisa sobre eles sem os devidos cuidados. Mesmo que não consigamos ver a olho nu, os danos são grandes e permanentes, principalmente a longo prazo, se a prática for repetida várias vezes. Outro aspecto que deve ser observado para a manutenção do sistema são os bornes das baterias. Deve-se observar se os bornes apresentam sinais de sulfatação e corrosão. Se sim, deve-se consultar o manual do fabricante da bateria para que se tome as medidas necessárias, desde que feitas com segurança. Para finalizar, vocês podem ver no slide um plano de manutenção preventiva. Essa manutenção ela visa guiar o cliente ou o proprietário e o projetista na periodicidade na qual algumas manutenções profundas devem ser feitas. Nesse caso, a manutenção ela deve ser feita por um profissional capacitado, que deve seguir a todas as regras de segurança. Entrando um pouco nas questões de segurança, existem algumas normas regulamentadoras que devem ser seguidas tanto na hora de realizar o comissionamento como na hora de realizar a manutenção do sistema. A primeira é a NR35, que aborda sobre trabalho em altura. Isso porque a maioria dos sistemas fotovoltaicos eles são instalados sobre telhados. Assim, normas de segurança elas devem ser seguidas para que não haja acidentes durante o comissionamento ou manutenção do sistema. Outra NR que deve ser seguida é a NR10, que trata sobre segurança em instalações e serviços de eletricidade. Essa NR é muito importante, pois todos os equipamentos do sistema possuem contato com a eletricidade. Assim, ao não seguir as normas de segurança presentes na NR10, ao fazer a instalação ou manutenção do sistema, o trabalhador ou cliente correm sérios riscos de acidentes. Assim, é necessário que quem quer que seja que entre em contato com o sistema tenha conhecimento dessas normas para que acidentes sejam evitados. Por último e não menos importante, temos a NR6, que trata sobre equipamentos de proteção individual, o famoso EPI. Ele deve ser utilizado durante serviços que apresentem riscos de acidente e devem ser utilizados da maneira correta, principalmente. Pois, se usados, porém da forma incorreta, eles não apresentam eficácia. A norma trata justamente da correta utilização desses equipamentos, portanto, deve-se ter conhecimento dela. Deve-se seguir outras normas secundárias também, como a norma brasileira regulamentadora 5410, que trata das condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão,
a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação de bens. Temos também a NBR 5419, fixa as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas de estruturas, bem como de pessoas, e instalação ao aspecto físico dentro do volume protegido. Ou seja, trata da instalação de para-raios, por exemplo, para a proteção da instalação. Portanto, vê-se que deve ter conhecimento sobre essas normas para pleno funcionamento do sistema e para que sua manutenção e comissionamento sejam feitos em plena segurança. Temos algumas outras normas de segurança também, como por exemplo a ABNT NBR 16149, que estabelece o requisito de conexão entre a rede de distribuição e o sistema fotovoltaico, e juntamente com as normas da concessionária de energia, elas estabelecem todos os requisitos para que a conexão entre a rede de distribuição e o sistema fotovoltaico ela seja bem feita e opere sempre corretamente, seguindo todas as normas de segurança. Temos também a ABNT NBR 16150. Ela estabelece ensaios para testes dos equipamentos. Geralmente, esses equipamentos com certificação do Inmetro, por exemplo, eles já são testados na produção. Então, se eles vierem com o selo do Inmetro, eles não necessariamente precisam ser testados novamente. Apenas alguns parâmetros superficiais para que a gente consiga ver que os equipamentos estão funcionando corretamente. E esses testes operacionais eles já foram falados na parte de comissionamento citada anteriormente. Além das normas, existem também algumas sugestões gerais de segurança. Não exceder a carga segura de qualquer equipamento utilizado, assim não haverá queima ou desgaste desnecessário do equipamento. A instalação deve ser feita pensando-se na manutenção também, ou seja, o sistema deve ser instalado de forma que haja espaço para o trabalhador realizar serviços de manutenção de forma segura. Os interruptores e disjuntores devem ser instalados em locais seguros e de fácil acesso, para que o próprio cliente consiga acessá-lo facilmente durante qualquer incidente que ocorra, interrompendo o funcionamento do sistema com rapidez. Além disso, entregar ao cliente ou proprietário documentos e manuais de operação e manutenção auxiliam na vida útil do sistema e no seu correto funcionamento e manutenção. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do módulo 6. Durante o módulo, podemos ver que durante todo o projeto devemos seguir certos procedimentos e normas para que no final tudo saia como planejado. Vimos sobre normas de segurança, como tentar evitar o sombreamento do sistema, como realizar o projeto de inclinação e orientação dos painéis, cuidados a serem tomados com o projeto e instalação de estruturas metálicas de fixação, inclusive o peso que adiciona ao sistema, como é realizado o aterramento de estruturas e equipamentos do sistema, procedimentos a serem realizados durante o comissionamento e como realizar a manutenção do sistema. Então, qualquer dúvida basta entrar em contato conosco pelo e-mail e no próximo fórum nós responderemos todas as perguntas. Espero que tenha aprendido bastante, obrigado e até a próxima!